E aí, ouvinte, tamo aqui, ó, saindo ao ar livre pela primeira vez. E eu falei com uma garota, não tô acreditando nisso aqui. Eu acho que vai ser o fim do canal agora. Tô aqui com o Cliff aqui também, fala aí pra gente, velho. Tô batendo foto de viado aqui, mano. Porra, muito foda, cara, se socializar. Vai, começa a contar. Ah, gente, se fuder. Opa, isso tem que ficar no vídeo, mano. Tá, não vou cortar não, paciência. Saluto Legionari. Aqui quem fala é o Cliff. Legal que eu começo a falar italiano e termino em português, né? Isso prova que meu italiano é tão broken quanto a qualidade do ensino brasileiro, cara. E hoje eu estou aqui dando spoiler do tema juntamente com o nosso queridíssimo... tem que falar do lugar, né? Mas deixa pra você falar. Eu falo. Rito me chama. Olá, meu caro ouvinte, como vai você? Seja o horário a qual você esteja escutando, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O nosso amigo Cliff aqui, ele já deu uma de ítalo-paulista do Twitter, né? Começando falando em italiano aí. Mas vocês vão ter uma palhinha, né, de um vídeo de 15 segundos que eu gravei. A gente tá no parque municipal da nossa cidade, o mais famosinho aqui, para gravar um pouquinho ao ar livre, né? Porque eu descobri uma coisa maravilhosa nos últimos dias que se chama sair de casa, tomar um banho, socializar, falar com as pessoas. E eu tô maravilhado com isso, né? Então hoje o episódio vai ser ao ar livre, vocês vão ouvir uma molecada gritando na rua, umas tia batendo na molecada. Mas é isso aí, por favor, não me doxem aí, vocês aí que sabem como localizar a região e tal. Se você vê um filho da puta gritando, eu achei um Bulbasauro, véio, já sabe onde é que a gente tá. Exato. E o tema de hoje, né? Escola e educação no geral. Você quer começar? Mano, dopamina tá como aqui, velho? Altas concentrações de... Pô, esse bagulho do mercado aqui popular tá bacana, hein, mano? Enfim, antes de mais nada, eu gostaria de estar dando carteirada aqui, porque acho que é a primeira vez que eu vou falar de um tema onde eu tenho formação curricular, né? Então posso dar carteirada aqui. E é basicamente isso. Cara, ensino público é uma coisa maravilhosa, cara. Tanto na rede pública como na rede privada. Mas é que tá, velho. Hoje eu vou expor pra vocês uma coisa, cara. Como alguém que já esteve nos dois lugares, tanto na rede pública como na rede privada, pode dizer uma coisa, velho. Existe uma grande mentira a respeito de a rede privada ser melhor e tal. Só que na realidade as coisas não são bem assim, não, cara. Tem muito pai aí pagando mensalidade de coelho pensando que é lebre, velho. Quando você falou que tava aproveitando aí o produto barato, a gente tá enchendo um rabo de soja, tá, ouvinte? Tá comendo aqui salgadinho de baixa qualidade, tomando energético de procedência duvidosa. Então, vamos lá. Eu não estudo pedagogia, não faço nada a respeito de escola, mas hoje aconteceu uma coisa que não era programado, que a minha mãe, ela é professora. E eu fui... Hoje é sábado, tá? O dia que a gente tá gravando. E teve uma festa na escola onde ela trabalha. Eu fui buscar ela e, tipo, aproveitar um pouco lá, né? Ficar olhando, rondando lá. E, cara, eu olhei o pessoal que tava lá, né? A molecada. E hoje eu tiro duas conclusões já. É apressado, mas fazer o quê? A gente não dá pra fazer uma análise profunda. Eu vou poder confirmar porque, né? Sim. Convivência. Mas olha só, as duas coisas que eu percebi. A primeira, como o pessoal mais novo tá ficando feio. E a segunda coisa é como o pessoal tá querendo agir igual adulto, sabe? Tá querendo pagar de crescido e você percebe que fica uma disparidade muito grande. Tipo, tem o pessoal que ainda é criança e age igual criança, tipo, tá uma molecada de 10 anos que ainda fica brincando, comendo zoando terra, tá ligado? Isso. E do mesmo lado na sala tem um moleque de 10 anos que já tem celular, tem relógio, se comporta igual adulto e tenta ficar caçando alguma garotinha pra tentar a primeira fornicação. Mas isso é uma coisa bem triste, porque eu olhei e... Cara, tá deplorável nesse aspecto. Na rede privada também é uma merda. Então assim, cara, confirmo tudo o que você disse. Gente feia pra caralho. Tanto na rede pública como na rede privada. E vou te dizer, cara, na rede privada o que tem gente feia não tá no gibi. Mas na rede pública é pior a situação. E, cara, o tanto de relato que eu tenho visto de convivência, de professor me contando. Mano, teve um vídeo, cara, tava circulando recentemente aí, de um ato de fornicação de duas crianças de 12 anos, cara. Obviamente que não tava... No vídeo não mostra, né, coisas que não deveriam ser mostradas, mas a gente imagina que a situação ali não parou nos beijinhos, né? Então é uma situação bem complicada mesmo.
E pra você ver como é que isso vai degenerando, porque a minha mãe, às vezes eu acabo perguntando, né? Ela comenta como é que tá sendo o pessoal do... aprendendo tudo e como é que é o ensino. Ela tá ensinando pro 6º ano. Clive, o que você espera do aluno do 6º ano? Que, tipo, por exemplo, você acha que o cara já sabe ler bem, que ele já tá bem desenvolvido, já tem interesse em matéria? Mano, 6º ano do ensino fundamental, na verdade, porque não tem 6º ano do ensino médio, é pressuposto que ele já esteja entrando naquelas contas de matemática onde tem letra e ele já tem algum contato com ciência. Hoje em dia tem aquela matéria, né, de controle financeiro, mas, sei lá, ele já vai entender um pouquinho do valor do dinheiro. Comportamentalmente, mano, é aquele moleque que teria que estar batendo card do Pokémon, é aquela menina que começou a, sei lá, a comprar vestidinho diferenciado. Na prática não é. Na prática a gente sabe que os moleques chegam em casa, gasta horas no Free Fire, e quando não tá no Free Fire tá pegando menininha, as menininhas já estão explorando os meninos da mesma idade ou até mais velhos, o que é uma situação um pouco pior. E aí essa é a realidade, na verdade, infelizmente. Então, para você, ouvinte, que tem indícios de computador siqueira, né, se é que vocês me entenderam, vai ver a sua namorada ainda tá no ensino fundamental, tá? Mas relaxa que você não vai ser um incel fudido da vida. E vamos lá. Eu vou falar primeiro do grau de educação da molecada. A minha mãe tá lecionando pro 6º ano e ela conta de gente que não sabe escrever ainda. É tipo gente que você tem que falar, por exemplo, você fala, escreve aí matemática, e hoje a gente vai dar aula de reforço de matemática, de exemplo. Tem gente que vira e fala, mas não sei escrever, tipo, tem como você soletrar aí pra mim? E, cara, isso é meio deprimente, porque, tipo assim, o pessoal não fica, tipo, mas, tipo, não sabe escrever, sabe? Tipo, não sabe fazer operação básica. Mas, por exemplo, falar palavrão, a molecada sabe. Fazer um TikTok, a molecada sabe. Nisso o pessoal é especialista. E tem uma coisa que é engraçada, que a minha mãe, como ela é, tipo, estagiária, ela acaba... O pessoal, tipo, dá o reforço tudo, mas pedem pra acabar cuidando de um aluno lá autista. E não ironicamente, esse moleque ele consegue ser mais esperto do que a molecada toda. Então, é deprimente, porque, tipo assim, às vezes o cara não sabe escrever, mas o outro lá, que todo mundo ficava zoando, já sabe fazer muito bem as coisas. Ele só tem as dificuldades sociais, né? E isso é um retrato geral que até contrasta com algumas notícias, né? A coisa mais gritante que eu vi nos últimos meses de notícias de ensino da educação foi que os alunos da cidade de São Paulo, tipo, eles terminam, né, o ensino médio, 90% deles não sabem equação de primeiro grau. Que é uma coisa básica, né? Tipo, se 6 mais x é igual a 10, qual que é o valor de x? É isso que o moleque já não tá sabendo. Às vezes eu até achava que fosse um pouquinho exagerado, mas pelo que minha mãe conta, não é isso, sabe? É uma coisa bem, bem pior. E, Cliff, qual que é o retrato, né? Você falou da teoria, né? O que se espera do aluno, mas e a prática? Então, aspectos fisiológicos. Você falou um pouquinho de... Você mencionou bem por cima a aparência, mas existem outras coisas para poder ser mencionadas. Por exemplo, o quanto que jovem com essa idade começa a feder é impressionante. Um moleque dá uma corridinha na educação física, ele volta parecendo um coito de jumento com uma mula, tá ligado? Um fedor desgraçado. Outra coisa, tava até comentando um pouco mais cedo, o tanto de gente que aparece com deformidade. Os moleques têm, sei lá, às vezes ele tem alguma deficiência, tipo, o cara tem um pé menor do que o outro, às vezes um moleque ele tem problema de asma, às vezes o moleque ele não aguenta correr, ele não pode tomar um copo de café com leite, o moleque ele, sei lá, velho, é tipo umas coisas ridículas de que você vê que nas gerações antigas não tinha, tá ligado? Um monte de Enzo e Valentina tudo fudido fisicamente. Até o Cliff ele falou isso comigo um pouquinho de manhã, que eu estava fazendo uma caminhada. E eu quero que você faça essa reflexão também na sua vida, ouvinte. Você que tem na faixa dos 20 anos, 18 a 20 anos, quanta gente que você não conhece na sua faixa etária que não tem alguma doença, tipo alguma que é, entre aspas, incurável, sabe? O cara tem diabetes, tem alguma coisa assim. Você vê que é uma parcela muito grande.
E até isso levanta um questionamento que eu não vou fazer porque não é o tema do vídeo, mas, por exemplo, alguns hábitos foram passados de geração. Tipo, igual, por exemplo, o pessoal antigamente comia carne, comia açúcar, tomava leite, tudo. E para algumas pessoas essa dieta não mudou, mas o corpo delas mudam, né? É até uma coisa que dá pra falar, mas enfim, eu não vou comentar mais porque não é o tema do vídeo. E voltando, né, agora de fato pro assunto de alunos, cara, eu vou falar aqui agora no momento realmente que pode dar problemas criminais pra gente, mas cara, é realmente tenso que o pessoal tem ficado mais feio e deficiente. E será, cara, que isso aí não é fruto, por exemplo, de miscigenação, alguma coisa assim do tipo, né? Porque, fato cada vez mais se encontra, tipo assim, um mesmo pessoal com um semblante parecido, sabe? Um biotipo parecido. Então é uma coisa um pouquinho deprimente. E voltando aqui um pouquinho pra nossa época de aluno. Tipo, eu vou voltar mesmo pro 6º ano, que é quando, caralho, o helicóptero ali. Da polícia ainda, mano. Aí, foi só falar de miscigenação, os caras já veio prender a gente aqui, fim do canal. Então... Mas agora falando sério, vamos voltar até mesmo pro 6º ano, que é o do grupo que a gente tava comentando. É oleosa pra caralho. Teve uma vez aqui que eu tava na sala de aula e o pessoal tava zoando, né? E eu já achava o pessoal da minha época bem burrinha, cara. E olha que eu fiz o 6º ano foi o quê? 2012? Acho que foi isso. E... eu lembro de uma vez que tinha uns moleques que estavam zoando tipo, se xingando assim na sala. Aí quando a professora saiu e foi trocar de sala, um deles pegou um giz e comentou, tipo, escreveu assim na lousa: fulano é um cuçal, né? Daquele jeito. Sexto. Muito bom, cara, muito bom. Eu já pensava, tipo, porra, o cara é burro, nem sabe escrever. Mas, por exemplo, mesmo o pessoal da nossa época já tendo alguns problemas, né, a respeito de educação. Inclusive, cara, antes de terminar, mano, eu senti uma diferença muito grande do 5º pro 6º ano, mano. Tipo assim, eu acho que eu não tinha ouvido um palavrão até o 5º ano. No 6º ano, mano, tinha relato de gente fumando maconha, comendo gente. Cara, foi tipo uma mudança muito abrupta, tá ligado? Sim, fato. Mas enfim, se eu já achava o pessoal da minha época burrinho, cara, hoje olhando, eu penso que até a gente tava bem, né? Já que pelo menos o cara poderia escrever cuçal, mas pelo menos ele sabia escrever, né? Coisa que já tem uma galera aí que não tá sabendo como é que faz. E... até mesmo voltando agora pra uma questão mais moral, né, tudo. Como é que uma criança de 12 anos, igual você falou, fala de fumar maconha e ficar fornicando com alunos na escola? Abertamente, né, sem nenhum pudor. Mano, primeiramente a gente tem que levar em consideração a era que a gente vive, né? Tipo assim, muitos dos pais, na verdade, não criaram os filhos juntos. Então a gente tem uma leva de crianças que foi criado ou com um dos pais ou com outro parente, tipo tia, avó. E eu me refiro justamente aos femininos porque dificilmente ele é criado por um masculino ou por um masculino com uma mãe. Você tem também a rede social, internet, YouTube, mas principalmente o Instagram. Eu acho que o Instagram e o TikTok são os carros-chefes dessa geração aí. E tipo assim, as travas que você encontra na televisão, até mesmo no próprio YouTube, você não vê no TikTok. Então você vai ver dancinhas sensuais, você vai ver muito palavrão, muita putaria na verdade ali. E aquilo ali acessível pra criança, tá ligado? Então tipo assim, você vai ver muito comumente menina de 13, 14 anos no tic-tac rebolando o shape de tauba dela lá, achando que ela tá balando, quando na verdade ela tá sendo, como é que pode dizer assim, material pro treinamento de braço do PT porqueira, tá ligado? Não, é verdade. Apesar de que tem até um pessoal que fala isso, velho. Pra mim, TikTok é um psyop fudido. Que, primeiro, tira a concentração. Às vezes até alguns professores ficam putos, né? Porque o pessoal não consegue ler um texto, mas às vezes é nem capacidade do aluno. É porque ele tá tão acostumado a ver, tipo, o TikTok, aqueles vídeos de 1 minuto, 30 segundos, que se tem alguma coisa que passa desse período, desse tempo, o cara ele já não consegue mais. O lado bom é que, como está em desenvolvimento, é uma coisa até certo ponto reversível, né? A gente tem uma plasticidade neuronal muito grande. Mas ainda assim, é uma coisa a se alertar e
TikTok é um problema sério. E não só, tipo, o pessoal, tipo, as gerações de pais mais novos, eles são muito sem paciência, né? Então o que eles fazem? Deixa o celular na mão da criança que pelo menos isso acalma ela, né? E qual que é o problema real disso aí? Como falou, o moleque ele fica exposto a pornografia e degeneração muito cedo e ele vai achar que isso aí é normal, né? E fato é, tipo, a gente tá numa situação onde tem acesso muito fácil. Tipo, se a nossa geração já conseguia ver qualquer vídeo pornográfico em um computador, imagina agora que a gente tem um celular. Porque, tipo, na época do computador, quando a gente era mais novo... Tava na sala, tá ligado? Tinha que esperar, tipo, não tem ninguém. Agora, cara, no celular, é literalmente um moleque se trancar em um banheiro e ficar... deixar, tipo, lá, num mudo assim, ou levar um fone de ouvido e, cara, se acabar ali dentro. E... aí isso vai trazendo pra sala de aula, né? O moleque aprende palavrão, funk, né? Até minha mãe reclamava que verso de funk o pessoal sabia cantar muito bem. Então, é deprimente. E agora uma segunda coisa que eu acho que leva a essa degeneração é que no ensino, isso aqui agora é um momento neocon, né? Eu odeio o PT, eu odeio a esquerda, eu odeio o globalismo, que a gente está indo para uma espécie de ensino amoral. O que acontece? Hoje o moleque ele não aprende certo e errado mais. Tipo, a gente cresce com um ensino totalmente não, vamos deixar o aluno escolher. Só que, cara, a questão é o seguinte, se uma pessoa não sabe nem se educar, tem uma pergunta pra você, Clifford. Se a pessoa não sabe nem se educar, você acha que ela vai saber poder definir o que é certo e errado? De forma alguma. Tipo, na verdade acontece, muita gente vê que não existe um educar para essas crianças. A própria mãe do moleque é uma degenerada fudida que quer dar para 7 por semana. Ele não tem referência paterna alguma. Acho que a referência paterna mais próxima dele é o MC fulano, que come 7 e que tem andando grau. Aí você tem um ponto muito triste e... aí continuando. O moleque ele tá nessa daí que ele não tem uma base moral. E outra coisa, não se enganem, tá? Isso aqui é até pra você poder refutar o pessoal aí que fala uma bobagem sem tamanho dessa daí. Você deixar o moleque sem ensino porque supostamente ele vai saber, né, sem uma base moral, porque supostamente ele vai escolher depois quando ele crescer, é mentira. Você... uma flexão tá parecendo que tá dando rabo, mano. É verdade. Não, tá bom. Agora voltando sério aqui. Basicamente é o seguinte, é você dar aval pra outra pessoa passar a moral pro seu filho. Se você não passar a moral, cara, quem que vai passar? O cara que tá com um som, com um funk estourando no último volume, que tá atravessando a rua num Gol rebaixado 97... é esse cara com o som, o cara do MC falando que tem que comer todo mundo, que tem que usar droga. É esse cara que vai formar a cabeça do seu filho. Porque não, se o cara ele não sabe se educar, ele não vai saber formular o que é certo e o que é errado. E você supostamente dá um ensino pra ele que vai ensinar o que é certo e errado, o que pelo menos vai dar esse poder pra ele, já vai passar uma visão. Então é uma coisa muito absurda o que esse pessoal faz, passando esse ensino amoral. Pra você ter uma ideia, tipo, vamos pegar a sociedade japonesa aqui, né? Vamos babar o ovo do Japão um pouquinho. Uma coisa que era ensinado muito anteriormente, agora eu não sei, era moralidade. Tipo, os primeiros anos a criança japonesa ensinava a não incomodar os outros, a não enganar os outros, a não roubar os outros. Aí depois que ele tivesse uma formação moral basicamente perfeita, aí sim ele ia aprender coisas que geralmente você espera que a pessoa aprenda na escola, né? Tipo geografia, matemática, história, esse tipo de coisa. E... a máfia japonesa é a única que você vai ver no mundo que tem código de honra moral, cara. Fato. Aí você vai ver, então pelo menos você vê, tipo, lá o pessoal não engana um ao outro, né? Não tem essas pilantragens. E é muito deprimente que isso é uma coisa que está sendo abandonado, né? E o ensino ele está se tornando mais, não tão utilitarista, né? Porque ensino é uma coisa bem subjetiva. Qual que é outra coisa que você acha que está ferrando a cabeça da molecada nesse aspecto? Engenharia social, cara. Nos últimos anos aí, a gente reparou muito a crescente de mídias, principalmente, vamos lá, pegar os filmes da Marvel aí, vai. Nos últimos anos, se você fosse observar os filmes, era pouca ou nenhuma mensagem subliminar relacionada à ideologia. Tu pega ali o filme do Ultron, cara, um baita de um debate psicológico aí pra poder ver a inteligência artificial ou não fuder a humanidade. Pra você pegar hoje em dia, cara, grandes produções incríveis como Capitã Marvel, Miss Marvel, She-Hulk, Thor, Amor e Trovão.
E entre muitas outras que estão saindo pela Disney aí, que estão fazendo o quê? Lavagem cerebral e distorção. Sem contar os filmes da Disney mesmo, por exemplo, que nem a Branca de Neve, que não é mais branca. Não, aquele filme é inacreditável, porque a história original é a madrinha dela que tem inveja da beleza dela. Aí você vai ver que acho que a Gal Gadot que vai ser a madrinha, e não tem lógica, porque a Gal Gadot é muito mais bonita do que a cidadã lá que escolheram pra ser a Branca de Neve. E tem o caso mais recente aí, né, que é a Pequena Pardeia, né? Que aí é coisa que se você for falar, você toma até processo, você dependendo. pode tomar processo. Então assim, cara, a situação tá complicada aí pra quem quer viver num mundo sem engenharia social. E aí, você concorda comigo nesse ponto, cara? Você acha que as grandes mídias estão fazendo lavagem cerebral nas crianças? Só nas crianças, velho? Mas é só que tá, você você realmente acha que uma criança que vai crescer assistindo a Pequena Pardeia e a Parda de Neve vai querer procurar o material original? Cara, vamos lá. Assistir um filme é muito mais fácil do que você ler um livro, você ler a história original. Isso meio que já tá acontecendo porque é o seguinte: tem gente, por exemplo, que acha que os filmes da Marvel são o suprássimo de qualidade de história. Aí, tipo assim, o que acontece? Fazendo isso, é até uma coisa que eu lembro que o Olavo fala uma vez, que é no livro Imbecil Coletivo, que é o seguinte: o imbecil, ele chega num nível onde ele tá tão atolado, tão bitolado nessa ocasião, que ele se acha numa superioridade que ele não vai se rebaixar ao ponto de ver alguma coisa, tipo, de ver os argumentos do oponente. Se você chegar pra um esquerdista e falar, tipo, momento neocon, né, foda-se. Se você chegar num cara desses e falar, tipo, o que você acha sei lá, do catecismo da Igreja Católica? O cara vai falar, eu não li e eu acho que isso é uma coisa retrógrada que precisaria mudar, por exemplo. O cara, ele não sabe o que tá lá, ele não leu, ele não dá uma chance, mas ele, no ápice da ignorância dele, ele acha que aquilo ali que aquilo ali tá certo, que, tipo, a opinião dele tá certa, que não tem que se rebaixar. Isso, de certa forma, acontece com esse pessoal que é dependente dos filmes da Disney, no geral. Igual como falou, primeiro, o cara já não tem muita concentração, porque ele fica vendo o TikTok o dia inteiro. E fato é, né, tipo, um livro, o cara às vezes demora um mês pra ler. Pelo menos eu fico nessa faixa, acho que eu demoro um mês pra terminar um livro. E aí que tá, o cara, ele não vai ler. Coisa de Arte da Guerra. Não, Arte da Guerra, tipo, você lê em 2 dias, se você tiver com preguiça. Vamos lá, o cara, ele não vai ler, ele não vai, tanto por preguiça quanto por achar que aquilo ali não vai ter um conteúdo melhor do que ele viu, porque, né, a Marvel tem milhões de dólares. Livro não dá dopamina o suficiente pra essa galera. Livro não tem efeito especial, né? E aí que tá, e o cara, ele realmente, ele perde um senso crítico. Porque olha só, vamos lá, tem obras originais, tipo, até é uma discussão, né, de que se as pessoas criam coisas novas ou se elas só adaptam a alguma coisa que foi criada. Um bom exemplo disso é você tem alguns livros, né, que meio que serviram de inspiração para todo mundo. Igual, por exemplo, tem um jogo que eu gosto bastante, que é o Resident Evil 4. E dando uma mini historinha, lá o cara, ele chega numa vila, né, num local na Espanha, onde ele não é bem recebido e ele percebe que tem alguma coisa controlando as pessoas. Tem um livro de um autor que eu não lembro o título agora, que olha só, sente a história, Cliff. Um cara também chega numa Espanha, numa vila onde ninguém recebe bem ele começa a perceber que tem algumas coisas erradas lá, que o pessoal faz uma espécie de rituais que envolvem sacrifício humano, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim... Mas dizer que tem lá plaga. Então, aí que tá, sempre tem alguma coisa da qual as pessoas pegam, uma espécie de fonte original. Até aí tudo bem. Mas o que acontece? Se o cara, ele não lê a fonte original, ele não vai ter um bom senso pra poder avaliar o que é bom ou não. E aí que tá, os filmes da Marvel, nesse aspecto, são muito decadentes. Eles não têm um aspecto moral, eles não têm uma coisa que é realmente nova. Todos você segue uma espécie de receita de bolo, né? Piadinhas prontas. O herói sempre vence no final, né? O bem sempre vence no final. Eu acho que o único filme de humor da Marvel que prestou recentemente foi Guardiões da Galáxia 1 e 2. Porque de resto, cara... Então... Porque combinava com o aspecto da equipe, algo original deles. Agora eles pegam tipo um personagem sério, que nem, sei lá, o Thor. Thor nos quadrinhos não faz piada, cara. Thor nos quadrinhos não faz piada. Os primeiros filmes do Thor, você lembra? Thor no Mundo Sombrio? Cara, não tinha piada, velho. Não tinha piada.
Não, aí pra você ver, aí então o cara ele acaba se fechando, né? Ele nunca vai ter um conteúdo bom e ele vai continuar quimicamente dependente. Isso é uma coisa que é verdade. Tem cara hoje que é dependente de filme da Marvel, de jogo da Sony, de animezinho, de gibizinho assim do Batman gay. E é isso mesmo. E, cara, isso é uma coisa deprimente, velho, porque essas empresas acabam fudendo você e quebram o seu senso crítico, né? E você nunca vai conseguir aproveitar uma coisa, um conteúdo realmente genuíno. Você nunca vai conseguir aproveitar um livro bom, né? Uma coisa realmente de qualidade. Ah, que livro então que você recomenda aí, cara? Lê um Aristóteles, cara. Lê um sobre a alma, alguma coisa assim, que você vai gostar, você vai aprender alguns fundamentos básicos ali do que... Pra você poder fazer uma análise, até pra melhorar a sua vida. Eu não iria nem tão muito fundo, cara. Começa lendo um gibi da Turma da Mônica, velho. É verdade, tipo, vai ler, cara. Começa, ler já é um bom começo, velho. Vai ler um gibizinho da Mônica, cara, vai ler alguma porra assim, vai ler. Tipo, abre a mente, esforça um pouquinho. Mas não, cara, o aluno médio hoje ele não faz mais isso. É por isso que ele acaba sendo massa de manobra total. E até certo ponto, como eu falei, tem culpa dos pais também. A gente não pode ser tão injusto. Porque, né, o moleque ele não tem uma base moral nenhuma, não sabe nem se educar. Vai esperar o quê de uma situação dessas? Outra coisa também que acaba fudendo com os moleques, mano, é... Moleque, no caso, no geral, menino e menina. Social, mano. Social acaba pedindo muito. Tipo assim, pressão social é uma coisa que a gente tá acostumado a ver com frequência, né? O que fulano faz, o que Beltrano faz... A gente vê, inclusive, direto, se você vai numa igreja, a primeira coisa que eles falam, né? Maldito é o homem que confia no homem e más associações vão estragar bons hábitos. Só que, vamos mais além. Não compensa pro cara usar o cérebro. Tipo assim, socialmente falando, não compensa. Aquele cara que ele usa o cérebro com mais frequência, ele vai ser exausterizado, ele vai ser massacrado pela sociedade dele. Eu vi até recentemente, cara, um episódio na escola, que o professor de inglês estava dando as notas dos alunos, cara. E tipo assim, ele falava as notas pro aluno e o aluno pegava o papel. Tipo, se o aluno tirasse 5, 4, 3, todo mundo batia palma, dava palma, zoava, ria. Quando o aluno tirava de 7 pra cima, o pessoal fala, eu sei que é um exemplo... É o culto do idiota, basicamente. Exatamente, eu sei que é um exemplo tosco, mas para poder ser direto. Não compensa, socialmente falando, você ser uma pessoa inteligente. As pessoas vão te ver como uma pessoa arrogante, vão te ver como uma pessoa antiquada, vão te ver como uma pessoa idiota, propriamente dita, entendeu? E isso é uma coisa um pouquinho deprimente, porque é o seguinte, aí o aluno ele vai lá e termina o ensino médio. Ele vai prestar o quê? O Enem. Porque ele não tem força mental nenhuma pra pensar, cara, eu nem sei o que eu vou fazer. Então... Daqui não sabe nem o que é um CT, tá ligado? Então, aí o que o cara vai fazer? Ele vai prestar o Enem, vai tirar uma nota horrível, e é o seguinte, pergunta pra um cara que fez o Enem tipo lá por 2008, 2009, aí fala pra ele a nota que você teve pra entrar na faculdade. O cara ele vai dar tipo, ele iria agradecer se a mesma nota que você tem, ele tipo, pudesse ter entrado numa faculdade na época dele. Porque as notas, no geral, elas vêm caindo porque o aluno ele não consegue mais concentrar. Hoje com tipo 400, 300 pontos no Enem, você já tem desconto em bolsa de faculdade. Porque o cara não consegue desenvolver mais que isso. Eu lembro que, acho que foi no ano passado, 2021, né? 7 pessoas tiraram nota máxima na redação do Enem. Ô Cliff, você sabe quantas pessoas fizeram a redação do Enem? Cara, não faço ideia. Mais de 1 milhão. Caralho. Cara, se de 1 milhão, 7 pessoas tiraram nota máxima, e o pessoal, tipo, você via a matéria do Estadão, da Veja, comemorando, né? Porque acho que era só pessoal nordestino. Tipo, não, parabéns, você é um dos caras que tá ouvindo e tirou, porra, de mérito fato, seu. De fato, só pra poder comentar aqui bem brevemente. Eu tenho parentes e amigos que são da Bahia mesmo, e, cara, o ensino da Bahia, principalmente o ensino técnico baiano, cara, é um dos melhores do Brasil, cara. Então... A gente já vai falar disso, mas como eu falei, cara, se 7 pessoas de 1 milhão tiraram nota máxima, será que tem alguma coisa pra comemorar de fato? Agora falando de ensinos técnicos, recentemente a gente até viu nas eleições o Ciro Gomes falando que o estado dele, o Ceará, tinha os melhores resultados no Brasil. E isso é verdade, se você for ver boa parte das escolas técnicas, por exemplo, de aviação, engenharia, muitas pessoas saem de lá muito bem educadas, eles têm um índice de educação muito bom. Se São Paulo carrega o Brasil industrialmente, né, no sentido econômico,
O Ceará carrega o Brasil no sentido educacional. E o que acontece? Creio eu que não deve ser comparado aqui em São Paulo, onde o pessoal fica vendo muito TikTok, onde o ensino é já um modelo zoado, sabe? Onde, enfim, o pessoal já tem uma metodologia mais diferente. E outra coisa também, que o pessoal, como falou, o ensino técnico, uma coisa que é muito desvalorizada aqui no Brasil e que é uma coisa que move, sabe? As classes mais baixas, por exemplo, esses pessoais que fazem trabalho braçal, por exemplo, caminhoneiros, essas coisas assim, são quem carrega o Brasil nas costas, se você for parar para pensar. Por exemplo, entregadores, pessoal que acaba trabalhando em fábrica, entregadores no geral. E é uma classe muito ostracizada. E aqui existe uma glorificação muito grande do ensino superior. E se você for ver, materialmente falando, esse pessoal ele não entrega muito pro Brasil. Ou, por exemplo, um sociólogo. Tipo, cara, o que um sociólogo faria no nosso cenário atual? A gente está num problema que, falando no aspecto geográfico, militar, o que a gente mais precisa agora é de um desenvolvimento industrial, cara. Agora eu vou dar uma de nacionalista. Precisa de número, na verdade. Exato. Precisa de fábricas voltando aqui, precisa do pessoal trabalhando nisso, desenvolvendo militarmente, mão de obra. Essa estatisticamente. É mão de obra. Independente se é para fabril, se é militar, o pessoal, eles precisam de gente, e é o que não tem. Sim, e aí que tá. E como falou, o ensino técnico é uma coisa muito desvalorizada. E como o Ciro Gomes adorava falar, é uma coisa que era especialista no Ceará. Acho que até por isso que o pessoal se destaca bastante lá nesse aspecto, né? Esse pessoal mais do Ceará, de Manaus também, que é um polo industrial muito grande. E é uma coisa meio triste, porque é o destino que o pessoal mais novo, né, da educação vai acabar caminhando. E outra coisa, voltando agora para o assunto de Enem, de pontuação, você vai reparar que também que logo, daqui a alguns anos, o que o pessoal vai aprender no ensino médio vai ser o equivalente ao que a gente aprendeu no fundamental. Porque vai chegar um ponto que o cara não vai ter mais concentração e nem inteligência para poder julgar aquilo ali. E, por exemplo, graças a Deus recentemente eu consegui um estágio, então eu saí da área que eu tava, que era subemprego no geral. E eu lembro que neles eu fazia alguns testes básicos, né, de português e matemática. Eu olhava para aqueles testes e eu falava, caralho, por que tem isso aqui? Quem não passa nisso aqui é um tapado. E hoje eu percebo que no futuro isso aqui vai ser um bom indicativo de quem vai poder trabalhar ou não. Porque se de fato tem pessoal no sexto ano que não consegue falar, não consegue escrever se não for soletrando, imagino que vai ser desse pessoal no futuro, né? Exatamente. Então, tipo assim, chega num ponto, cara, onde você vê que há um afunilamento social muito grande. Cada vez mais, enquanto a gente vê locais como, por exemplo, o Ceará, que você mencionou aí, onde há uma crescente no ensino, os grandes centros que realmente deveriam ter esse ensino qualificado não tem. E você vê que, vamos lá, se você abre aí um Indeed, um Infojobs, até mesmo um LinkedIn da vida, a maioria das vagas, cara, vai ser sobre emprego, porque é o que tem e ao mesmo tempo é onde a maioria das pessoas vão conseguir trabalhar. Então, assim, a gente estava até começando mais cedo que esse tipo de vaga geralmente fica o pessoal do Twitter. Mas na verdade, cara, boa parte das pessoas ficam nesse tipo de vaga justamente porque boa parte das pessoas já estão danificadas. É só você olhar olha pra filha da amiga da sua mãe. Mano, a mina provavelmente ela tem algum desvio psicológico, se não fumar grilo, sei lá, se envolve com Zé Drugs, enfim, cara, o moleque ele é um cabaçoide, então esse é o tipo de gente, cara. Sem contar aqueles moleques que é acomodado pra caralho também, então a galera tá assim hoje em dia. É uma pessoa que só fica no videogame, vendo um Casimiro na Twitch, né, fica fazendo essas coisas aí. Mas outra coisa, a educação, tipo a falta dela, faz o cara não conseguir se entender, se encaixar. Às vezes o cara tá num subemprego também e ele tem sensações que ele não sabe explicar. Aí ele não consegue trabalhar bem, não consegue se entender, ele acaba tendo um monte de problemas que até poderiam ser resolvidos se o cara ele pelo menos soubesse quem ele é, entendeu? Então o cara não ter estudo, ele não compreende algumas emoções e o que ele deveria fazer. Igual, por exemplo, quando eu era mais novo, eu não fiz Enem. Até hoje eu nunca fiz. Primeiro, porque eu não sabia o que eu queria fazer e eu sentia que aquilo ali estava detonando o pessoal ao meu redor. Tipo, eu via gente que estava muito mal da cabeça. E, cara, depois que eu não fiz e eu comecei a trabalhar no meu primeiro subemprego,
eu de certa forma pensei que eu tivesse feito a escolha errada, né? Pensei, tipo, caralho, todo mundo já tá estudando, já deve tá se preparando pro futuro. Cara, hoje já vai fazer quase 4 anos que eu terminei a escola. A maioria do pessoal que eu conheço ainda tá nessa, de um subemprego, alguma coisa assim. Alguns se arrependem da escolha de faculdade que fizeram, percebem que foi um erro ter começado na faculdade de forma precoce. Assim que terminou o ensino médio, pá, faculdade. Então, de certa forma, eu não vou mentir, foi covardia também, meio que me protegeu nesse caso. Hoje eu já comecei um curso, né, como eu falei, até consegui um estágio disso, mas é alguma coisa que eu já tenho mais certeza que eu quero, alguma coisa que eu estudei um pouquinho, que eu sei que eu posso me dar bem nessa área. E eu também confesso que eu também tive o apoio dos meus pais, né, que eles souberam, né, que deram apoio, mesmo que eu falasse, tipo, não sei bem o que eu vou fazer agora. Mas é um problema também, né, que muita gente tem que enfrentar. Então, além de ter parece até uma espécie de tragédia programada. A pessoa ela termina a escola sem saber de nada, vai para um curso que ela não vai saber de nada, que ela não tem certeza o que quer, ela não vai compreender as emoções dela e vai estar trabalhando num emprego que não tem perspectiva. E vai escolher um mercado saturado, porque a grande verdade é essa. Pega aí as profissões que o pessoal pega com frequência aí, que é ADM, tem engenharia, advocacia, direito de advocacia, né, que seja. Mano, é tudo vaga saturada e tal. Eu acho que a última que tava tendo uma febrezinha aí foi TI. TI também, cara. Mas vamos lá. Pra mulher tava muito enfermagem. E pra homem TI. E tá saturando também. É o que eu falei, você percebeu que a maioria dos cursos que você fala é curso superior? Curso superior é uma coisa muito superestimada. Até porque eu acho que já foi o período em que realmente isso era uma coisa relevante. Igual falou, você vai estar numa área saturada que mesmo que você consiga entrar, você não vai ter um salário realmente que compense, entendeu? Eu, por exemplo, tem gente que trabalha em escritório ganhando, por exemplo, formado em direito, tudo, OAB, ganhando R$1.600, velho. Aí pergunta, quanto o cara não pagou de faculdade se ele não conseguiu uma bolsa? É uma tragédia, né? E, como eu falei, eu acho que deveria haver um equilíbrio nesse aspecto, mas não acontece. E a tragédia final, né? É o que a gente acaba vendo, vez ou outra, em algumas notícias, tipo num G1, numa Folha da Vida, que é o Brasil naqueles índices de educação globais, por exemplo, em posição 60, assim, essas porras, assim. O Brasil, por exemplo, atrás de país que é comandado por submilícia africana, né? Então, acho que eu lembro que o maior exemplo disso aí foi quando ele ficou na posição número 65 no exame mundial do PISA. E muito se fala que, por exemplo, que você vê tipo político falando que vai investir na educação e eles sempre falam coisas que não resolvem. Que é, por exemplo, aumentar salário de professor, investir em material técnico, livro novo. E cara, não adianta, a metodologia não vai funcionar. Enquanto os caras continuarem nessa daí de que o aluno é um oprimido, esse método Paulo Freire que não funciona, esse tipo de coisa, não vai adiantar nada. O Brasil pode investir 1 trilhão em educação que o pessoal ainda vai sair da escola macaco. E é o que minha mãe fala, ela tá numa escola. Ela tá uma escola na cidade de São Paulo, em que lá tem computador, tem tudo que eu não tive na minha outra escola. Infraestrutura atual da escola pública é boa. É boa. Tem televisor, cara. Na minha época não tinha televisor na sala. Tinha um projetor que nem entrada HDMI tinha, velho, que não funcionava direito. Sabe aquela escola que a gente estudou? Sei. Mano, tem sala de informática, cara. E os computadores estão tudo funcionando e os computadores são bons. Sim, fato. E aí, vamos lá. Aí o que acontece? O cara, ele continua naquele método Paulo Freire, que eu vou falar mal de novo. Aquele cara é um... você algum dia leu o livro Pedagogia do Oprimido. É a maior obra dele. E, cara, se você lê e tem 2 dígitos de QI, eu não consigo compreender que alguém acha aquele modelo dele certo. Cliff, o que o Paulo Freire defendia na Pedagogia do Oprimido? Aqui, vamos lá. A gente vive num sistema de opressão, a qual, tipo, a pessoa, ela vive sendo oprimida por uma espécie de opressor e que homens se ajudando como homens vão se libertar. E que eles estão numa espécie de prisão tão grande que até mesmo o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Eventualmente ele pode virar, né, o opressor e ele começa a oprimir as pessoas que estavam na função antiga dele. E ele fala que basicamente no ensino é a mesma coisa. O que eu não vou mentir, nesse ponto, eu acho que eu até concordo com ele. Por exemplo, na escola a gente aprende que você tem que fazer faculdade toda hora, sendo que isso não é uma coisa pra você, na maioria das vezes. Não te ensinam a vocação e passam matérias que não vão te ajudar. Mas o que acontece? O cara, ele, por exemplo, defende que aquilo que você tem, aquela coisa burra, a sua pequenez,
é a sua virtude, entendeu? O que você é. E alguém tirar isso de você seria opressão. Então, por exemplo, assim, como é que eu posso parafrasear? Você vai aprender português. Existe o português normal, né? Que é, por exemplo, substantivo, essas porras assim. E esse seria o português opressor. O português do oprimido, que é o que deveria ser respeitado, é aquele cara que fala errado, é aquele cara que escreve cursal na lousa, é esse tipo de coisa. E aí que tá, isso acaba sendo introduzido no funk, né, na música, no filme, nos projetos sociais. Então, por exemplo, assim... Não pode falar que empresta lápis de cor de pele, fazendo favor. Não pode pedir lápis de cor de pele, é crime. Aí vamos lá. Aí o cara ele vai ver lá na aula de artes lá, que pichação é uma coisa subjetiva, que não tem problema. Não, pichação é arte, não é nem subjetivo, é arte. Não, pichação é a arte do oprimido, cara. Você entendeu? O cara ele é oprimido, então você tem que entender o lado dele, ele não tá errado em fazer isso. De fato, todas as matérias elas glorificam o IDH baixo. Então, como falou, porque existe esse lado, né? Existe esse sistema de opressão. E, cara, homens não se libertam homens, cara. A população nada faz se não tiver um ideal, um líder pra fazer isso. E a segunda coisa é porque a gente vive a sala de aula virou a coisa mais democrática possível. Porque não existe uma hierarquia. O aluno tem voz, cara. Exato, o aluno ele tá no mesmo nível do professor. Isso é uma coisa, tipo, absurda. Olha só, você quer pegar um exemplo? Olha pra sua casa. Imagina se fosse uma democracia. Se o seu filho aí de 8 anos tivesse o mesmo peso que você, cara, de voz, ele poder falar o que ele quisesse, ele ter o mesmo grau de autoridade que você aí que é adulto, cara. Você acha que isso ia dar certo? Não, obviamente. Isso é uma coisa que acontece na sala de aula. Então, como falou, o aluno ele tá em mesmo pé do professor, mesmo ele sendo mais burro que ele, não tendo ciência das consequências dos atos dele. E ao mesmo tempo, cara, antes de você terminar o seu raciocínio, e ao mesmo tempo é exigido do aluno que ele dê a alma para poder vencer o sistema. Você pode reparar, cara, que a maioria das pessoas quando saem do ensino médio, eles estão fazendo dupla, como é que se diz? Dupla carga horária. Quando sai do trabalho, é para ir para a faculdade. Quando é para a faculdade, dorme tipo 4, 5 horas, volta pro trabalho, depois para a faculdade. Então, tipo assim, o cara ele tem que dar o suor, porque senão ele não tá vingando o sistema, entendeu? Tipo, eu conheci fulano que trabalhava 12 horas por dia e ainda ia pra faculdade lá no centro de não sei aonde. Então, tipo assim, o cara tem que, não bastando ele ter que trabalhar, ele tem que trabalhar feito um louco e estudar, cara. É impressionante, cara, impressionante. E de quebra, isso acaba levando essa mentalidade pro resto da vida. Então, por exemplo, assim, quando chega alguém e fala que, sei lá, um favelado não pode ter um carro um pouquinho mais caro, sei lá, um Civic. Aí o que o cara faz? Ele vai lá, mete um financiamento que ele não vai conseguir pagar só porque ele é favelado e ele fala: eita porra, desculpa aqui, caiu o celular aqui. Caralho. Então o cara ele chega, ele vai lá, financia um carro, se fode com dinheiro, com dívida no Serasa, só porque ele aprendeu na escola que mesmo ele em situações normais ele nunca poderia ter um carro daquele se não fosse financiamento e crédito que o Lula liberou. Ele vai lá e faz isso porque ele é um oprimido, mas ele é um vencedor, ele venceu o sistema de opressão. E, né, enfim, isso acaba indo para a vida inteira dele. Ele vai aprender na escola que ele não está errado em se exprimir da forma, né, se expor da forma que ele fala, em desenhar o que ele desenha, em acreditar no que ele acredita. E quando alguma autoridade confronta ele, essa autoridade é uma figura opressora. E detalhe, tá? O Paulo Freire ele falou: se você não está comigo, você é um opressor. Então, tipo assim, o mesmo cara que fala que, né, tudo é opressão pro aluno, né? Tudo é opressão pros outros, cara. Se você não estiver junto com ele, você é um opressor também, tá? Então, pau no seu cu. Então, né, enfim, cara, esse é o patrono da nossa educação e é um bom exemplo do porquê que a gente tá na merda, no buraco aí, fudido. Deprimente nesse aspecto. Cara, eu acho que no fim das contas aí a única saída, fazer que nem no mano, a única saída para o Brasil era o aeroporto. Não, mentira. Existem formas de você vencer. Eu acho que eu e o Hitomi tivemos uma certa visão quanto a isso. A gente percebeu logo cedo que escolher uma carreira por impulsão não ia ser bom. Sim. E aí levou tempo, a gente pode ter se prejudicado quanto a isso. Eu vejo pessoas na minha área que já estão bem avançadas
porque entraram mais cedo, mas também tiveram cabeça para isso. Mas se você, cara, tem 16, 17 anos e ainda não sabe o que fazer da vida, cara, e tiver como esperar, eu acho que esse é o canal. Observa bem o seu contexto social, onde você mora, porque, por exemplo, a situação aqui em São Paulo é uma, mas para quem mora no RS é outra, para quem mora no RJ é outra, para quem mora em Santa Catarina, para quem mora na Bahia, para quem mora no Amapá, enfim, cara, observe o seu ambiente social aí, se é uma região que tem muita oportunidade para quem está começando a trabalhar em fábrica, talvez seja o canal, mesmo que trabalho fabril seja uma merda, mesmo que alguns dos subempregos que a gente tem hoje em dia são uma bosta. Na verdade, subemprego no geral é uma merda. É humilhante, não tem como você... não tem uma perspectiva ali. Então assim, cara, tanque até onde der e enquanto você tá sofrendo ali, pensa com cuidado ali no qual vai ser seu objetivo, porque eu te falo, cara, pode ser um ano bosta, mas é melhor um ano bosta do que uma vida inteira de arrependimento, cara. Então, pelo menos quanto a isso aí, eu posso estar numa carreira que talvez eu não vá receber, sei lá, 10 mil, 15 mil. 10, 15k por mês, mas certamente eu escolhi uma área confortável, onde eu não sou explorado e eu sou valorizado, entendeu? Então, só por isso já tá valendo. Cara, se você tá escutando isso aqui, já é uma coisa boa, porque você não foi uma vítima total do sistema de educação marxista e do nosso patrono da educação, Paulo Freire. Olha só, vamos lá. Presta atenção bem. Se educa, cara. Comece a entender, tipo, lê algumas pessoas que falam de sentimentos, né? Leiam romancistas, alguns caras que falam de filosofia. É uma leitura fácil, você vai ter que criar essa concentração, tipo, porra, eu sei que é duro também, eu não tive esse hábito de ler a minha vida toda, então quando eu comecei foi muito difícil. Mas, cara, vai por mim, você consegue. Você vai começar a entender o que você quer fazer, você vai entender o seu lugar no mundo. Você vai passar por dificuldades também, como eu falei, boa parte da minha vida foi subemprego, só agora que eu consegui alguma coisinha, né? E nem ela é grande coisa, só o começo. Mas você vai fazer as escolhas certas, você tem como se recuperar dessa sequela fodida que é o ensino que é a educação brasileira. E a partir daí você começa a se construir, você pode se recuperar para tudo ter uma solução. Então é isso aí, cara. Eu acho que o recado tá dado aí. Não faça merda, cara. Não vá pela impulsão aí, pela pressão social. E reforço, né? Se você tiver apoio, cara, não abusa, obviamente, né? Mas tenta construir uma base aí, porque não dá pra você querer viver aquilo que seus avós viveram, seus pais, seus avós viveram. Infelizmente não tem condição, cara. Fato é. Cara, foi legal o episódio de hoje porque a gente gravou ao ar livre e fazia tempo que a gente não gravava cara a cara. Acho que, pra falar a verdade, na história desse canal, acho que a gente nunca fez isso também. A gente não gravou fora da linha. A gente se encontrava, tipo, a gente se encontra, né? Tem um ciclo aqui de amizade, mas acho que gravar um fora da linha junto mesmo, acho que é a primeira vez. E foi bacana, cara. Mas por hoje é só isso, né? Aqui embaixo vai ter o nosso e-mail, então se você quer ser eternizado aqui em algum episódio, porque a gente vai ler o seu e-mail, seja um xingamento, uma agressão, uma sugestão, um elogio, uma história maravilhosa, pode mandar, a gente dá uma olhadinha. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, pessoal. Se você ficou até aqui, agradecemos pela sua companhia e do mais é isso. Um forte abraço a todos e arrivederci.